Olá, povo de Deus, povo abençoado da quarta região eclesiástica, amigos e amigas de vários lugares, povo espalhado aí pelo mundão de Deus. Que bom ter vocês aqui em mais essa Quarta com Bispo. Como vocês já sabem, a Quarta com Bispo é uma programação nossa aqui da quarta região, das igrejas metodistas do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Ceará, que todas as quartas-feiras, às 20 horas, eu, como bispo da região, tenho o privilégio de poder acessar o seu coração através da palavra de Deus e ministrar algo que Deus tem colocado para mim de forma muito categórica e que eu tenho compromisso de repassar a você. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, querendo Deus, nós estaremos aqui para esse tempo juntos. Então, como eu sempre tenho pedido, curta esse vídeo, espalhe o link dele para o maior número possível dos seus contatos, porque nós queremos, com essa palavra, alcançar muita gente, porque eu tenho certeza que, não sendo palavra minha, sendo de Deus, ela pode abençoar muitas pessoas. Nós estamos numa semana especial, que é a semana do Passa a Macedônia, que é um projeto missionário aqui da quarta região. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no final dessa nossa conversa aqui. Nós vamos interceder pelos missionários que durante essa semana estão lá ministrando. Eu também tive o privilégio de estar lá nos primeiros dias e um outro grupo ainda estará lá até o final de semana. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso e também orar, intercedendo a Deus para que durante toda essa semana o pessoal que está lá em Aracruz, aí no Espírito Santo, o pessoal possa continuar sendo inspirado por Deus a anunciar a palavra do Senhor para muitas outras pessoas. Mas antes da gente falar e orar um pouquinho sobre o Passa a Macedônia, eu quero compartilhar alguns princípios da palavra de Deus que hoje estão baseados em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23. Deuteronômio 28, 23. E diz assim o texto: os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra sobre ti será de ferro. Céu de bronze e terra debaixo de ti será de ferro. Esse texto fala sobre uma perspectiva não muito satisfatória, que é o tal do céu de bronze. Céu de bronze é uma expressão bíblica e que acabou de alguma forma sendo uma expressão usual no nosso meio, principalmente no meio cristão, no meio evangélico, aonde a gente quer expressar com essas duas palavras, com essa expressão céu de bronze, a gente quer exprimir uma realidade não favorável. A gente quer representar alguma coisa que não está boa. A gente fala assim, o céu está fechado, o céu está de bronze. Céu fechado ou céu de bronze representa algo não favorável. É uma realidade que não nos beneficia. E a Bíblia fala que os céus podem ser abertos ou céus podem ser fechados, céus de bronze ou céus abertos. E eu quero falar sobre essas realidades na nossa vida, essas duas realidades possíveis, céus fechados e céus abertos. Eu sei que todo mundo, em sã consciência, todo mundo quer céus abertos sobre a sua vida. Eu quero que os céus se abram sobre a minha vida, sobre o ministério que Deus me deu, sobre a minha família, sobre minhas finanças, sobre meus relacionamentos, sobre a minha saúde. Eu quero céus abertos, eu não quero céus fechados, porque céu aberto representa bênção e céu fechado representa maldições, tempos não favoráveis. Agora, não adianta a gente ficar só com bravata, ficar só com frase de efeito, dizendo, eu profetizo céus abertos sobre a tua vida. Meu irmão, minha irmã, eu declaro que os céus serão abertos sobre a tua vida e que todo céu de bronze está repreendido em nome de Jesus. Não adianta apenas essas bravatas, essas falácias, porque elas sozinhas não representam efetivamente nada para nós. A gente precisa entender qual é o processo dos céus se fecharem, como que é o processo dos céus se abrirem. Então eu quero rapidamente falar para você sobre como que os céus podem se fechar na nossa vida e como que os céus podem se abrir. Primeiro, os céus podem se fechar na nossa vida através de uma desobediência, do resultado de uma desobediência.
Eu não lerei, eu não vou ler todas as referências bíblicas que eu vou fazer aqui, mas elas estarão aí para você na tela e você pode acompanhar depois, ou se você conseguir ler rapidamente, abrir o texto bíblico rapidamente, mas eu não vou ler o texto, mas as referências estarão aí para você. Primeiro, os céus podem se fechar por resultado de uma desobediência. A Bíblia nos fala em Números capítulo 14, versículos de 21 a 23, sobre o resultado, sobre um grupo do povo de Israel que havia se rebelado, se levantado contra a autoridade de Moisés e de Josué. Então, por uma desobediência do povo, Deus então fechou realidades de bênção sobre a vida do povo. Nós não conseguiremos obter a atuação favorável de Deus na nossa vida quando nós quebramos princípios. Se você quebra princípios e desobedece, os céus se fecham. O povo de Israel tinha um grupo lá, uma meia dúzia, que a gente pode dizer assim, uma rapaziada que não era fácil, que havia se levantado contra a autoridade de Moisés, que havia praguejado e blasfemado contra o próprio Deus, e Deus amaldiçoou aquela turma como resultado da sua desobediência. Leia depois Números, capítulo 14, versículos de 21 a 23. Então, se você está quebrando princípios, está debaixo de uma desobediência, você pode ter certeza, você está se encaminhando para um processo de céus fechados, céus de bronze, como nós lemos no texto base. Então, a primeira razão dos céus se fecharem, desobediência. Uma segunda forma dos céus se tornarem de bronze e se fecharem sobre a nossa vida é como resultado de uma incredulidade. Mateus capítulo 13, versículos de 54 a 58, é um famoso texto onde Jesus deixa claro que algumas cidades, algumas pessoas, alguns grupos haviam fechado o coração para a revelação de Deus para o povo de Jerusalém através da sua vida e do seu ministério. Então, porque eles fecharam o coração e não acreditaram que Deus estava fazendo coisas tremendas, que havia sido profetizado pelos grandes profetas do passado, e Deus estava cumprindo isso através de Jesus, porque aquela turma não confiou e não acreditou nisso, Jesus disse o seguinte: olha, em lugares onde o pessoal fechar o coração, vocês devem ir na entrada da cidade, sacudir a poeira do corpo, bater a poeira do corpo dessas cidades e seguir a vida. Porque essas cidades se fecharam, bloquearam o coração para as ações de Deus. Então, é uma realidade clara para nós, que quando nós formatamos o nosso coração e achamos que Deus deve fazer ou pode fazer aquilo que a nossa mente consegue alcançar, nós vivemos a realidade da incredulidade. E toda incredulidade gera céus fechados, céus de bronze. Se você tem o coração fechado para as ações de Deus da forma como Deus quer fazer, saiba que o seu coração está produzindo uma realidade de céus de bronze. E nós vivemos a incredulidade quando nós medimos a atuação de Deus pela nossa mediocridade. A turma lá de Jerusalém havia acreditado o seguinte: não, Deus é poderoso e ele vai enviar o Messias. Mas ele não vai enviar o Messias a partir de uma família tão insignificante aqui na realidade social. Tanto é que eles perguntavam o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, esse camarada aí que vocês andam dizendo que é o Messias, ele não é o filho do carpinteiro, ele não é o irmão de fulano, ele não é o primo de cicrano. Então, eles formataram como que Deus podia fazer as coisas e por isso os céus se fecharam. Os céus também podem se fechar na nossa vida por uma maldição. O povo de Israel, em 2 Samuel capítulo 21, especificamente ali no versículo 1, o povo de Israel estava debaixo de uma maldição porque o rei de Israel havia quebrado princípios. O rei de Israel havia matado um povo que Deus havia dito que ele não deveria tocar, os gibeonitas. E porque ele tocou nos gibeonitas,
Deus então liberou uma maldição, permitiu uma maldição sobre o povo de Israel. Então veja, os céus podem se fechar na nossa vida por uma desobediência, por uma incredulidade e por uma maldição quando nós quebramos princípios, quando nós vamos por vias diferentes daquelas que Deus estabeleceu para nós. Então, se os céus estão fechados sobre a sua vida, não adianta você simplesmente ficar aí reclamando ou lamentando. Você deve parar e refletir. Por que os céus se fecharam? Por que os céus se tornaram de bronze? Por que a minha oração parece que não passa do teto? Não tem essa sensação? Eu estou orando, parece que a minha oração não passa do teto. Os céus se fecharam. Desobediência, incredulidade e maldição. E eu quero terminar essa nossa reflexão, antes de orarmos, quero dizer a você como é que a gente pode fazer o caminho inverso. Como é que pode ser o processo na nossa vida para que os céus se abram, para que os céus sejam favoráveis, para que nós saiamos do ambiente desfavorável e sigamos pela trajetória, pelo percurso da bênção de Deus na nossa vida. Se os céus se fecham por incredulidade, desobediência e maldição, os céus podem se abrir sobre a nossa vida quando nós os tornamos testemunhas de Jesus. Eu falei aqui no início dessa nossa transmissão, dessa nossa live, eu falei sobre o Passa Macedônia, que é um projeto missionário que nós, como Quarta Região, estamos vivenciando, experimentando e atuando nele nessa semana. Existe um grupo de homens e mulheres de Deus que estão agora, nesse exato momento, em Aracruz, no Espírito Santo, a quem eu quero mandar um abraço para essa turma aí. Existe uma turma agora que está ministrando a palavra de Deus, que está sendo testemunha do Evangelho de Cristo. E toda vez que nós nos tornamos testemunhas do Evangelho de Jesus, os céus se abrem sobre a nossa vida. Um exemplo clássico disso na Escritura, na palavra de Deus, é o texto de Atos, capítulo 7, versículos 55 a 56, que falam do primeiro mártir do Evangelho do cristianismo. Atos 7, 55 e 56. O texto fala sobre a manifestação da bênção de Deus sobre a vida de um homem que estava sendo apedrejado. E ao ser apedrejado, ele pediu a Deus: Senhor, tenha misericórdia dessa turma aí, porque eles não sabem o que estão fazendo. E quando Estevão estava ali sendo apedrejado e pediu a Deus que tivesse misericórdia daquela turma que o estava apedrejando, a Bíblia diz que os céus se abriram, ele ouviu uma voz de Deus falando com ele, ele viu a glória de Deus e aquilo gerou no coração de Estevão a convicção de que mesmo sofrendo dano pela pregação do Evangelho, ele estava no caminho certo. Então, toda vez que você se tornar testemunha do Evangelho de Jesus, os céus se abrirão sobre a tua vida. Enquanto você estiver caminhando e lançando sementes, o Salmo 126 diz que quem caminha e lança sementes, quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo a sua colheita. Sabe por que a colheita é certa na vida de quem planta a pregação da palavra de Deus? Porque os céus se abrem para todos aqueles e aquelas que se tornam testemunhas da pregação do Evangelho. Se você anuncia as boas novas da salvação de Cristo, é impossível que Deus não cuide das tuas coisas. É impossível que os céus não se escancarem sobre a sua vida. Então, fica aqui uma palavra de apreço e de intercessão para que a bênção de Deus se manifeste sobre a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão agora aí em Aracruz, ministrando a palavra de Deus, empreendendo esforços no Passa Macedônia. Todos vocês estão agora, nesse exato momento, tendo céus abertos de Deus sobre as suas vidas. A vossa vida é abençoada de Deus, é abençoada por Deus por isso. Segunda coisa que faz os céus se abrirem na nossa vida, quando nós ofertamos algo a Deus. Os céus se abrem por resultado de uma oferta a Deus. 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21, versículos 26 e 27, a Bíblia diz que Deus já havia permitido uma maldição se manifestar sobre o povo de Israel e sobre Davi
por conta de uma desobediência de Davi. E quando Davi diz o seguinte: Senhor, eu nunca mais vou me apresentar no teu altar sem colocar lá algo que para mim não seja um sacrifício. Eu vou sempre ofertar o meu melhor. Quando Davi disse isso para Deus, Deus mandou uma mensagem para o anjo dizendo o seguinte: pode colocar a espada na sua bainha aí, pode guardar a espada e não faça mal a Davi e ao meu povo, porque eu resolvi perdoá-lo e resolvi aceitar o voto que ele fez. Ou seja, o ato de Davi dizer para Deus: Senhor, eu nunca mais vou me apresentar sem te ofertar o que é o melhor que eu tenho, fez com que Deus aplacasse a ira do anjo e abrisse os céus sobre a vida de Davi e do povo de Israel. Uma oferta a Deus elimina toda a maldição. Aí você pode classificar essa oferta e adjetivá-la como você quiser. Você pode falar e pensar em oferta financeira. É claro que quando você doa materialmente algo que você tem de si mesmo, o melhor para o reino de Deus, para a missão de Deus, é claro que você se torna um cooperador do reino de Deus. E o reino de Deus é um terreno altamente fértil. Então, quando você lança sementes ali, você com certeza vai usufruir de frutos ali. Você pode também entender essa oferta como o melhor do seu tempo, prioridade do seu tempo. Você pode entender essa oferta como o melhor dos seus dons, dos seus talentos, do seu carisma. De forma variada e diversa, você pode classificar essa oferta. E toda vez que você ofertar algo a Deus, o seu melhor, você vai colher céus abertos. E eu quero encerrar dando a você mais um caminho, mais um princípio que pode fazer com que os céus se abram sobre a sua vida. Os céus se abrem por uma palavra profética. Vou repetir: os céus podem se abrir na nossa vida por uma palavra profética. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1, e também primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 44 e 45, falam sobre essa palavra profética que se manifesta. Vou repetir, hein? Guarda isso. 1 Reis 17, 1 e 1 Reis 18, 44 e 45. Esses dois textos que eu acabei de mencionar falam do profeta Elias. Primeiro, Elias liberou uma palavra e disse o seguinte: olha, não vai chover em Israel até que Deus me revele outra coisa. E depois, Elias foi até o rei Acabe, o rei de Israel, e falou o seguinte: rei, tá vendo aquela nuvem lá, pequena, do tamanho da palma da mão de um homem? Aquilo lá é um símbolo de que vai chover, vai voltar a chover em Israel. Porque Deus me revelou que vai voltar a chover aqui na nossa nação. Então, uma palavra profética de Elias fez com que a bênção de Deus se manifestasse, trazendo chuva sobre Israel. Porque chuva é bênção para qualquer nação, para qualquer território. Sem chuva, a vida fica muito difícil. E Elias profetizou chuva sobre o povo de Israel e a chuva se manifestou sobre o povo de Israel. Então, pegue a palavra de Deus e profetize a palavra de Deus. Ah, mas bispo, o que eu vou falar? Profetize a palavra de Deus. Pegue princípios da palavra de Deus e profetize isso. Declare isso sobre a sua vida, declare isso sobre seus filhos, sobre sua esposa, seu esposo, sobre sua família. Profetize aquilo que a Bíblia fala sobre a sua igreja. Profetize a palavra de Deus sobre seus negócios, porque uma palavra profética abre os céus sobre a nossa vida. E eu quero nesse momento orar junto com você para que os céus se abram sobre a sua vida. Nós vimos que os céus podem ser de bronze por uma desobediência, por uma incredulidade e por uma maldição, que é quando nós quebramos princípios. E nós também vimos a trajetória dos céus se abrindo, que é quando nós nos tornamos testemunhas de Jesus. Para quem você pregou a palavra de Deus nesses últimos dias? Quando você olha ao redor ali na sua igreja local, quantas pessoas estão na sua igreja por influência do discipulado cristão através da tua vida? Através de você, quantas pessoas estão na sua igreja? Os céus se abrem quando nós ofertamos algo de nós mesmos para Deus.
e os céus também se abrem sobre a nossa vida quando nós liberamos uma palavra profética, algo que Deus nos revela pessoalmente ou algo que já está na palavra de Deus. Vamos orar por isso. Senhor, em nome de Jesus, nessa realidade de céus fechados, céus de bronze, eu quero repreendê-los na minha vida e da vida desses teus servos e servas. Nós não aceitamos essa realidade. Mas como eu mesmo disse, não é uma bravata, não é uma força de expressão, não é uma frase de efeito, é um processo. E nós queremos viver o processo dos céus se abrindo na nossa vida. Queremos viver esse processo a partir da pregação da tua palavra, porque quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo a sua colheita. Senhor, que tanto na minha vida como na vida destes e dessas que me veem e me ouvem nesse momento, a tua manifestação abundante de céus abertos possa aceitar as nossas ofertas materiais, oferta do nosso tempo, oferta da prioridade do nosso tempo, oferta dos nossos dons, talentos, o que nós tivermos à nossa disposição, ofertaremos o teu altar e os céus se abrirão. E por fim, Deus, eu peço que o Senhor nos respalde, Deus, quando nós falarmos a tua palavra, quando nós profetizarmos aquilo que o Senhor já liberou como princípio para nós no passado, para que, ao liberarmos essa palavra e nos assumirmos como voz profética, os céus se abram sobre a nossa vida. Nesse momento, sobre cada realidade que esse teu filho e essa tua filha liberar palavras e ordens proféticas que estão respaldadas na tua palavra, essas realidades também sejam alteradas em nome de Jesus. Eu oro nesse momento, Pai, crendo nessa realidade de céus abertos, no nome do Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero terminar esse Quarta com Bispo especial abençoando a vida dos nossos missionários que estão agora em Aracruz. E peço que você que não pôde estar, ou que como eu já esteve lá ou ainda vai estar, eu quero te chamar à intercessão pelo Passa Macedônia, que esse ano está acontecendo lá no Espírito Santo, na cidade de Aracruz. Durante toda essa semana, até domingo, ore por isso, interceda por essa mobilização missionária. Eu tenho certeza que muitos bons frutos se manifestarão. Até a próxima quarta, se Deus assim nos permitir, Quarta com o Bispo. Curta esse vídeo e compartilhe o link dele para muitas pessoas. Fiquem na paz.